Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e misterioso da Bíblia, os seres mais enigmáticos descritos nas Escrituras. De anciãos celestiais a criaturas colossais, essas figuras nos levam a refletir sobre a grandeza de Deus e os mistérios do reino espiritual. Prepare-se para uma jornada incrível. Se você gosta de conteúdos que iluminam a mente e o coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e venha comigo até o final deste vídeo. No livro de Apocalipse, somos apresentados a uma cena majestosa. O trono de Deus envolto em luz e poder, cercado por 24 anciãos. Esses seres, descritos em Apocalipse 4, estão sentados em tronos, vestidos com túnicas brancas e coroas de ouro. Mas quem são eles? Por que ocupam um lugar tão especial no céu? João, o apóstolo, teve uma visão impressionante enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Ele viu esses 24 anciãos adorando a Deus, jogando suas coroas aos pés do Criador e proclamando: "Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas." Apocalipse 4:11. Muitos estudiosos acreditam que esses anciãos representam a Igreja, os redimidos por Cristo. Por quê? Primeiro, eles estão sentados em tronos, o que sugere autoridade, algo prometido aos crentes que reinarão com Jesus. Além disso, as túnicas brancas simbolizam a justiça de Cristo, dada aos salvos, e as coroas indicam vitória espiritual. A Bíblia nunca usa o termo ancião para anjos, que não envelhecem, mas sim para humanos com sabedoria e liderança. Assim, esses 24 anciãos podem ser um símbolo do povo de Deus, glorificado e exaltado na presença divina. Para entender melhor, vamos pensar no contexto do Apocalipse. João estava recebendo revelações sobre o fim dos tempos, e essa visão do trono celestial serve para mostrar a soberania de Deus sobre a história. Os 24 anciãos, ao lado das 4 criaturas viventes, formam um círculo de adoração eterna, destacando que a criação inteira, incluindo os resgatados, proclama a glória de Deus. Alguns teólogos sugerem que o número 24 representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando a unidade do Antigo e Novo Testamento na Igreja. Essa interpretação reforça a ideia de que os anciãos são representantes dos fiéis de todas as eras, que após a redenção participam do governo celestial. É uma imagem de esperança para nós, cristãos, que um dia estaremos nessa presença gloriosa, livres do pecado e da dor deste mundo. Mas o Apocalipse não para aí. Ele nos convida a refletir sobre nossa própria vida de adoração aqui na Terra. Será que estamos jogando nossas coroas aos pés de Deus diariamente, reconhecendo sua supremacia? Essa visão nos desafia a viver com eternidade em mente. Agora, vamos mergulhar em uma visão ainda mais intrigante. Os Ofanins, descritos no livro de Ezequiel. Esses seres aparecem na visão do profeta Ezequiel, que tentou descrever o indescritível, o trono de Deus em movimento. Em Ezequiel 1, ele vê uma tempestade de fogo e relâmpagos, e dentro dela, 4 criaturas viventes, que mais tarde identifica como querubins. Ao lado delas, estão rodas brilhantes, cheias de olhos, que se movem como se fossem vivas. A palavra Ofanim em hebraico significa rodas, mas essas não são rodas comuns. Ezequiel as compara a topázio, brilhando intensamente, e descreve sua capacidade de se mover em qualquer direção sem girar, como um giroscópio celestial. Os olhos nas rodas sugerem a onisciência de Deus, que tudo vê e tudo sabe. Essas rodas acompanham os querubins movidas pelo Espírito de Deus, mostrando que o trono divino está sempre em ação, governando o universo com poder e propósito. Ezequiel, um profeta exilado na Babilônia, recebeu essa visão para encorajar o povo de Israel em meio ao sofrimento. O trono de Deus não estava parado. Ele se movia, indicando que Deus não havia abandonado seu povo. Os Ofanins, com sua estrutura complexa, rodas dentro de rodas, ilustram a multitarefa divina, capaz de atuar em múltiplas direções ao mesmo tempo. Em Ezequiel 10, a descrição se repete, enfatizando que o espírito dos seres viventes estava nas rodas,
unindo o celestial ao terreno. Essa imagem nos fala da providência de Deus, que guia a história humana com sabedoria infinita. Para o leitor moderno, isso pode parecer estranho como uma máquina futurista, mas na época de Ezequiel, era uma forma de expressar o inefável. Os olhos representam não apenas vigilância, mas também a inteligência divina, que penetra todos os segredos. Essa visão nos convida a confiar que, mesmo em tempos caóticos, Deus está no controle, movendo-se com precisão e propósito. No livro de Jó, encontramos uma criatura impressionante chamada Behemote. Descrita em Jó 40, essa besta é um símbolo da força incomparável de Deus. Imagine um animal tão grande e poderoso que faz a terra tremer. A Bíblia diz que ele come erva como um boi, mas sua força está nos músculos do ventre. Sua cauda é como um cedro, e seus ossos são como tubos de bronze. Mas o que é o Behemote? Alguns acreditam que pode ser um hipopótamo, um animal temido no mundo antigo, especialmente no Egito, por sua força e tamanho. Outros sugerem que poderia ser um elefante ou até mesmo uma criatura extinta, como um dinossauro. O texto bíblico destaca que apenas o Criador pode se aproximar dele com uma espada, mostrando que, por mais poderoso que seja o Behemote, ele é apenas uma criação de Deus. A mensagem aqui é clara. Se Jó, um homem justo, não podia enfrentar o Behemote, como poderia questionar o próprio Deus? Essa criatura nos lembra da nossa pequenez diante da majestade divina. O contexto de Jó é de sofrimento intenso. Ele perdeu tudo e questionava por quê. Deus responde não com explicações diretas, mas descrevendo sua criação para humilhar, Jó exaltar-se. O Behemote, com sua dieta herbívora mas força colossal, contrasta com predadores, mostrando diversidade na criação. Em Jó 40, 15 e 24, Deus detalha: Eis o Behemote que eu criei como a ti. Ele come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Isso enfatiza que Deus cria seres além da compreensão humana. Historiadores debatem se o Behemote era real ou simbólico, mas o ponto é teológico. Deus é o mestre da criação e nós devemos nos submeter a ele. Para nós hoje, em meio a desafios, o Behemote nos ensina a confiar no Criador que governa até as forças mais selvagens. Ainda no livro de Jó, encontramos outra criatura colossal, o Leviatã. Descrito em Jó 41, ele é um monstro marinho de força avassaladora. A Bíblia o apresenta como uma fera aquática, com escamas impenetráveis, dentes aterrorizantes e um poder que ninguém pode controlar. Deus pergunta a Jó: você pode fisgá-lo com um anzol? Pode amarrá-lo como um pássaro? A resposta, claro, é não. O Leviatã aparece em várias passagens bíblicas, como Isaías 27:1, onde é chamado de serpente tortuosa, ou dragão do mar. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ser um crocodilo, enquanto outros sugerem que poderia ser uma criatura lendária, ou até um dinossauro marinho. Independentemente do que seja, o Leviatã simboliza o caos que só Deus pode dominar. Ele ensina a Jó e a nós que nossa força é insignificante diante do poder soberano de Deus. Em Jó 41, Deus descreve o Leviatã com detalhes vívidos. Sua respiração acende carvões, seu coração é duro como pedra, e ele ri das lanças humanas. Isso serve para mostrar que Deus controla forças primordiais que o homem não pode. No Salmo 104, 25, 26, o Leviatã é mencionado como brincando no mar, criado por Deus para sua glória. Em contextos mitológicos antigos, dragões marinhos representavam o caos, mas na Bíblia, Deus os submete. Para o povo hebreu que temia o mar, o Leviatã era um lembrete de que Deus reina sobre o desconhecido. Hoje, em um mundo de incertezas, o Leviatã nos convida a entregar nossos medos a Deus, que vence o caos. Os querubins são seres celestiais, que aparecem desde o início da Bíblia. Em Gênesis 3, após a queda de Adão e Eva, Deus coloca querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Esses seres poderosos protegem a santidade de Deus
impedindo que o pecado contamine sua presença. Em Ezequiel 10, os querubins são descritos com asas, mãos e rostos, cercados por rodas cheias de olhos, simbolizando a vigilância divina. Eles também aparecem na Arca da Aliança, esculpidos como guardiões do propiciatório, o lugar onde Deus se encontrava, com o sumo sacerdote. Os querubins nos lembram que a santidade de Deus é inegociável, mas por meio de Cristo, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. No Êxodo 25, 18, 22, Deus instrui Moisés a fazer querubins de ouro na arca, com asas estendidas sobre o propiciatório, simbolizando a presença divina no tabernáculo. Em Ezequiel 1 e 10, eles têm 4 faces: homem, leão, boi e águia, representando aspectos da criação: inteligência, força, serviço e visão. Essa multiplicidade mostra a versatilidade dos servos de Deus. No Templo de Salomão, querubins gigantes de madeira de oliveira guardavam o Santo dos Santos. Teologicamente, eles declaram a separação entre o santo e o profano, mas em Cristo, o véu é rasgado, Mateus 27, 51, permitindo acesso direto. Para nós, os querubins inspiram reverência e gratidão pela mediação de Jesus. Agora, chegamos a uma figura humana, mas igualmente misteriosa: Melquisedeque. Ele aparece em Gênesis 14 como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Seu nome significa Rei da Justiça e Salém significa paz, apontando para um governante justo e pacífico. Melquisedeque abençoa Abraão e recebe dízimos dele, mostrando sua autoridade espiritual. Curiosamente, a Bíblia não menciona sua genealogia, nascimento ou morte, o que levou alguns a verem nele um símbolo de Cristo, o sumo sacerdote eterno. Em Hebreus 7, ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, assemelhando-se ao Filho de Deus. Melquisedeque nos aponta para Jesus, o Rei da paz e da justiça, cujo sacerdócio nunca termina. Em Gênesis 14, 18, 20, após Abraão vencer reis inimigos, Melquisedeque traz pão e vinho, elementos que prefiguram a ceia do Senhor, e abençoa Abraão em nome de El Elyon, o Deus Altíssimo. Abraão, o patriarca, dá-lhe dízimo, reconhecendo sua superioridade. Hebreus 7, 1.10 usa isso para argumentar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao levítico, pois Levi ainda estava nos lombos de Abraão. Assim, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmos 110, 4, tem um sacerdócio eterno não baseado em descendência, mas em indestrutível vida. Essa figura misteriosa, sem início ou fim registrados, tipifica o eterno ministério de Cristo como nosso intercessor. Para os crentes, isso significa que nossa salvação é segura, ancorada em um sacerdote perfeito. Por fim, encontramos os serafins em Isaías 6. Esses anjos de 6 asas cercam o trono de Deus, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Com 2 asas cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés e com 2 voam, mostrando reverência e serviço a Deus. A palavra serafim significa ardente, sugerindo que são seres de luz e fogo, consumidos pela glória de Deus. Eles purificam Isaías, tocando seus lábios com uma brasa do altar, preparando-o para seu chamado profético. Os serafins nos ensinam sobre a santidade de Deus e a necessidade de nos aproximarmos dele com humildade e reverência. Em Isaías 6, 1-7, no ano da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor alto e sublime, com a orla de seu manto enchendo o templo. Os serafins clamam uns aos outros e o templo treme com sua voz. Essa tríplice santidade enfatiza a absoluta pureza de Deus, santo em si mesmo, santo em relação à criação, santo em julgamento. Isaías, consciente de seu pecado, grita: Ai de mim! Mas um serafim o purifica, removendo sua iniquidade. Isso prefigura a expiação em Cristo. Em Apocalipse 4:8, criaturas semelhantes ecoam o mesmo louvor, ligando o Antigo e Novo Testamento. Os serafins, como ministros de purificação, nos lembram que Deus não tolera pecado, mas oferece limpeza pela fé.
Em um mundo profano, eles nos chamam a uma vida santa. Esses seres misteriosos, os 24 anciãos, os Ofanins, o Beemote, o Leviatã, os querubins Melquisedeque e os serafins, nos levam a contemplar a grandeza de Deus e sua criação. Eles nos mostram que o universo é muito maior do que podemos imaginar, cheio de maravilhas que apontam para o Criador. O que achou desse mergulho nos mistérios bíblicos? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com quem ama explorar as Escrituras. Até a próxima, e que a luz de Deus ilumine seu caminho.